Olá, olá, saudações meus irmãos, saudações meus amigos, graça e paz da parte do nosso bom Deus e de Cristo Jesus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Eu sou o Tanda Antônio e estamos de volta, meus irmãos, com mais um capítulo deste tema que é Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. Estamos na segunda parte deste tema, que é Desvirtudes e Maus Exemplos. No vídeo de hoje, no capítulo de hoje, iremos aprender a fugir da falsidade e da manipulação. Mas antes de darmos entrada ao tema do vídeo de hoje, quero desde já agradecer a você que está a me acompanhar e desejar-lhe as boas-vindas no meu canal e convidá-lo a se inscrever no canal, a partilhar as mensagens com os seus amigos e familiares e, muito importante, ativar o sino das notificações de maneira que o YouTube possa sempre informá-lo de quando publicarmos novos vídeos aqui no canal. Amados irmãos, dos maus exemplos que a Bíblia ela registra nas suas histórias, nós podemos aprender delas boas lições. Podemos aprender delas boas lições, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não aprova todos os comportamentos das mulheres que ela registra na Bíblia. Deus não aprova todos os comportamentos, mas dos maus exemplos, dos maus comportamentos, nós podemos aprender boas lições, podemos aprender o que não fazer ou não repetir essa mesma história, este mesmo erro. Vamos ler, meus irmãos, no livro de Juízes, no capítulo 16, a partir dos versos 15 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então ela disse: porque você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. Ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. Meus irmãos, nós conhecemos a história da falsidade e manipulação da Dalila. Conhecemos essa história. Mas para quem não conhece, aconselho que dê uma pausa no vídeo e leia o capítulo 16 de Juízes para entender a história de Sansão e Dalila. E depois venha, assista ao vídeo que é para entender a lição, para entender o que nós iremos falar na lição de hoje. Para entender o contexto da história e entender a lição de hoje. Por isso, meus irmãos, resumidamente, vamos falar um pouco dessa história. Sansão, meus irmãos, era um líder de Israel em tempos dos juízes. E ele também era muito conhecido como sendo um homem muito forte no seu tempo. Muito forte no seu tempo. E Sansão, numa determinada altura, apaixonou-se por uma jovem linda e bonita chamada Dalila. E Dalila, ela facilmente conseguiu enganar com palavras doces e palavras ardilosas o apaixonado Sansão. Sansão apaixonado, ele facilmente foi enganada pelas palavras da Dalila. Meus irmãos, Dalila então traiu o Sansão
para receber uma recompensa em prata. Em outras palavras, Dalila traiu o Sansão por causa do dinheiro. E essa mesma traição da Dalila, ela levou à prisão de Sansão, com os olhos furados, cego nesse caso, levou Sansão preso, e essa traição levou, por sua vez, à morte de Sansão e à morte de milhares de pessoas. E levou à morte de milhares de pessoas. Resumidamente, essa é a história de Sansão e Dalila, mas aí em casa aconselho vivamente que leia no capítulo 16 do livro de Juízes para entender a história toda e entender o contexto. E também, amados irmãos, a Bíblia ela nos registra uma outra história de falsidade e manipulação. Mas, neste caso, essa história de manipulação encontra-se em torno da morte de João Batista. Encontra-se em torno da morte de João Batista. Nós também conhecemos essa história. Essa história se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 14 ao versículo 29. Podemos ler também no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 1 e ao verso 2. E no livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 9. Resumidamente, também essa história da morte de João, o foco aqui não é a morte em si do João Batista, mas nessa história o foco está na Herodias e Salomé, as mulheres mãe e filha, as mulheres manipuladoras. Então, nessa história, o rei Herodes, naquela altura, da aldeia, da cidade da Galileia, o rei Herodes, ele casa com a mulher do irmão dele, Filipe. Casa com a mulher do irmão, o Filipe. Então, João Batista, por sua vez, diz a Herodes que ele não pode casar com essa mulher. Na lei, ele não pode casar com essa mulher. Não pode casar com essa mulher. Então, o que acontece? A Herodias não gostou de ouvir aquilo de João Batista. E ela queria matar João Batista, mas não podia. Queria matar João Batista, mas não podia. Acontece que sucedeu uma ocasião no aniversário do rei Herodes. No aniversário do rei Herodes, ela encontrou uma oportunidade para levar adiante o seu plano de matar o João Batista. Então, nessa mesma festa, o Herodes convidou os governantes, os chefes militares, a autoridade as autoridades da Galileia à sua festa. Então, nessa mesma festa, a Salomé, a filha da Herodias, ela dança. E o Herodes e os convidados gostaram da dança e o Herodes decidiu conceder um pedido a Salomé. Ele disse que tudo que ela pedir, ela vai lhe dar. Mesmo se pedir metade do reino dela, ele vai lhe dar. E a Salomé vai ter com a mãe, pede conselho, pergunta à mãe o que vai pedir. E a mãe instruiu a Salomé a dizer ao rei que quer a cabeça de João Batista num prato.
E é mais ou menos aqui essa história. Então, nessa história de manipulação e falsidade, a Dalila, ela iludiu o Sansão com palavras doces e ardilosas, iludiu o Sansão por causa de dinheiro. E a Salomé, ou melhor, a Herodias, usou o Herodes e usou a filha para silenciar o João Batista, para calar a voz do profeta. E a Salomé usou o seu corpo e daquilo que aprendeu com a mãe para manipular o rei Herodes e os convidados. Para manipular o rei Herodes e os convidados. Lembrando, a história de Sansão e Dalila, leia no livro de Juízes, no capítulo 16. E essa história de manipulação em torno da morte de João Batista encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 6, do versos 14 ao 29. E Mateus 14, 11 e 12. Lucas 9, 7 a 9. Então, meus irmãos, amados irmãos, a lição que devemos aprender dessa história, no capítulo de hoje, aquilo que devemos aprender, a lição que devemos retirar desses maus exemplos de falsidade e manipulação, é que a manipulação, meus irmãos, ela contamina as pessoas ao nosso redor. Ela contamina as pessoas ao nosso redor. E hoje, o que devemos aprender, o que eu apelo, exorto aos irmãos que estão a me acompanhar, decida hoje mesmo, estou a dizer hoje e não amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Decida hoje mesmo a ser verdadeiro, e decida influenciar as pessoas, com o amor de Cristo Jesus. Com o amor de Cristo Jesus, influencie as pessoas à sua volta. Influencie as pessoas à sua volta. Nessas histórias que acabamos de ler, que acabamos de ouvir, aí em casa, se puder ler, Deus seja louvado. Nessas histórias que acabamos de ouvir aqui, essas três mulheres, elas nos mostram claramente que a manipulação facilmente podemos influenciar as pessoas através da manipulação. Essas três mulheres, elas nos mostram que facilmente podemos influenciar as pessoas com a manipulação e a falsidade. Por isso, a lição de hoje, a exortação que faço no vídeo de hoje, aprenda a fugir da falsidade e da manipulação. Hoje, decida ser verdadeiro, decida hoje influenciar as pessoas à sua volta com o amor de Cristo Jesus. Influencie as pessoas com o amor. Influencie as pessoas com o amor. Isso porque, amados irmãos,
Um abismo, ela leva ao outro abismo. Um abismo, ela leva ao outro abismo. Porque aquilo que você semear, aquilo que você plantar, é exatamente o mesmo que você irá colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que você colher, ou melhor, aquilo que você semear, aquilo que você plantar, é exatamente o mesmo que você irá colher. Por isso, amados irmãos, aprenda a influenciar as pessoas com o amor de Cristo Jesus. Decida ser verdadeiro, decida influenciar as pessoas com amor. Hoje, mais cedo, rapidamente no feed de notícias do Facebook, me cruzei com um vídeo, uma live de uma irmã pastora, Lando Vita. E nessa mensagem eu captei mais ou menos lá para o final, já estava na reta final, eu não vi a live toda, mas apanhei aí a reta final. Ela estava a falar sobre o casamento. Estava a falar sobre o casamento e estava a falar sobre os problemas no casamento. E ela dizia que quando um casal chega naquela fase da separação, tantos problemas chegam naquela fase da separação, não foi por causa de uma coisa que aconteceu que o casal se separaram ou que o casal está a decidir se separar e se cada um seguir no seu caminho. É porque as coisas foram amontoando-se uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Um abismo aqui levou ao outro, levou ao outro, levou ao outro, levou ao outro. E quando deram conta, já estão numa fase que o problema já não aparenta ter uma solução. Já não aparenta ter uma solução. E as pessoas decidem se separar. Não foi da noite para o dia que as pessoas decidiram se separar. É porque durante o relacionamento houve um acumular de problemas. Por quê? Porque as pessoas abriram a porta para o Satanás agir na vida deles. Houve aí um vácuo. Abriu-se uma fenda. E o Satanás aproveitou-se dessa fenda e foi semeando discórdia, problemas, porque o inimigo só vem para roubar, matar e destruir. Então, era um problema em cima de problema, problema em cima de problema, e deu um problemão. E já não conseguiam resolver o problemão e se separaram. Então, isso para dizer o seguinte, meus irmãos, que um abismo leva ao outro abismo. Hoje estás a ser falso, manipulador, então vais continuar com essa falsidade. Vais continuar. Um dia isso vai lhe custar caro. Isso que estás a plantar é isso que você irá colher. E agora, graças a Deus pela revelação, mais um exemplo aqui. Isso me fez lembrar de uma anedota que costumávamos a contar quando éramos adolescentes, na roda com os amigos. Era os bifes
nos instigávamos e havia uma anedota que dizia assim, um senhor, um senhor qualquer, uma pessoa, hoje, nesse bairro, arranja um amigo e esse amigo, no dia X, vai pedir emprestado 50 euros, 50 kwanza, o valor mínimo. Vai para casa e não gasta, não faz nada com dinheiro, não gasta. Chega em casa, guarda o dinheiro, no dia seguinte vai devolver. No outro dia, ei, fulano, empresta-me aí 100 kwanza, empresta-me aí 100 euros. Amanhã eu devolvo. Pegando 100 euros e vai para casa, não gasta o dinheiro e no dia seguinte vai devolver. No outro dia, ei, empresta-me aí 200 euros. Empresta-me aí 200. Amanhã mesmo eu vou devolver. E assim sucessivamente. Hoje foi 50, amanhã 100, depois da manhã 200. E está a cultivar uma falsa confiança dessa pessoa. E vem no outro dia, olha, empresta-me aí 1000 euros. A pessoa vai pensar, não, essa aqui, quando empresta, diz que vai devolver e devolve. Sim, senhor, 1000 euros, não tem problema. Ok, emprestou. E quando emprestou 1000 euros, olha, fulano fugiu com os 1000 euros. Foi-se embora, nunca mais ouviu. E foi num outro bairro, mesma história. Criou uma falsa relação de confiança com alguém, emprestou e vivia dessa falsidade, dessa manipulação e desse esquema. Vai naquele bairro, a história é a mesma, cria uma falsa confiança com alguém, a mesma coisa, pede um valor alto, foge. Valor alto, foge. O que estás a plantar, um dia irás colher. Hoje estás a plantar falsidade, amanhã vais colher falsidade. Hoje estás a plantar a manipulação, amanhã vais colher a manipulação. Por isso, meus irmãos, a exortação que eu faço aqui hoje é: aprenda a influenciar as pessoas com o amor de Cristo. Decida ser verdadeiro e decida influenciar as pessoas com amor de Cristo. Porque a manipulação é tendenciosa e maligna. E isso não é de Deus. A manipulação é tendenciosa, vou repetir, e maligna. E não é de Deus. E relembro aqui, num dos vídeos que nós falamos aqui no canal, nós aprendemos que existem 3 estratégias que Satanás usa para descobrir ou para saber o que é que estamos a pensar, porque Satanás não conhece os nossos pensamentos. Satanás não tem poder sobre nossa vida. Mas, muitas vezes, como é que Satanás faz para nos levar à tentação, para nos tentar? Ele usa de 3 estratégias: a observação, a manipulação e o conhecimento que ele tem do homem. Por isso, a manipulação é tendenciosa e maligna. Ela não é de Deus. Não é de Deus. Fuja da manipulação, meus irmãos. Fuja da manipulação e fuja da falsidade. Vamos aprender a fugir da manipulação, da falsidade. Meus irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Nos encontramos no nosso próximo capítulo. Nos encontramos no nosso próximo capítulo deste tema, que é Mulheres da Bíblia.
e o que podemos aprender com elas. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente aí embaixo, fale acerca da mensagem, comente e vamos conversar, vamos partilhar esta mensagem com os nossos amigos e familiares. Envia para os seus familiares, envia para os seus amigos, para que nós possamos aprender mais e mais acerca da palavra de Deus. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e graça e paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês. Amém.